Se você com certeza é das antigas da internet ou do YouTube, aposto que você já viu as lendas dos jogos. Ou seja, qualquer tipo de lenda daquela época, meramente agora é desmentida facilmente. Mas anos atrás era tão real que parecia que estava dentro do próprio jogo. E nesse vídeo vamos explorar essas lendas. Então, bem-vindos ao novo iceberg de lendas dos jogos. Então, vamos começar. Eu aposto que você já viu esse vídeo em qualquer lugar, já que ele é um dos clássicos das lendas urbanas dos jogos. Claro que esse mod do GTA San Andreas é claramente falso, mas muito real até mesmo pra época. O ano é 2008 e esse vídeo rodou a internet por conta da aparência inusitada do pé grande. E todos os jogadores tentaram ver e comprovaram que era falso. Apenas um mod para assustar uns aos outros, mas vamos parecer claro. Esse mod até que é muito bem feito até mesmo pra época. Tanto que até tem uma missão no GTA V específico que você pode caçar o pé grande. Isso eu acho bem legal. Esse daqui é o dos clássicos do YouTube e do jogo Minecraft, onde um dos personagens aparece, que é parecido com o Steve, mas os seus olhos são completamente brancos. Ou seja, praticamente não é outro jogador, porque esse cara estava jogando sozinho e viu um player que não tem nome, e quando viu no menu não tinha ninguém no teu mundo. Mas essa lenda tomou tanta força que foi a habilidade de Herobrine. Várias teorias foram criadas por conta desse ser aparecido no vídeo. Teorias falam que esse personagem é o próprio irmão morto de Notch. Mas aí o Notch falou que praticamente não tinha irmão, e essa lenda é completamente falsa. Tanto que até mesmo a Mojang, que comprou Minecraft anos depois, estava dando versões onde Removed Herobrine aparecia. Só que em algumas versões mais recentes, o Removed Herobrine não estava mais lá. Ou seja, o Herobrine talvez esteja no jogo ou não. Mas só esperar para ver se isso é verdade ou não. Mas isso é uma boa lenda dos jogos clássicos. Se você jogava Super Mario Bros 3, com certeza você já se perguntava o que havia depois quando você terminava uma fase. Você sabe que o início do jogo é baseado numa peça de teatro? Sim, e o jogo se passa nele, num cenário inventado para uma peça, literalmente uma peça de teatro. Só que aí, essa dúvida ficou guardada nos fãs durante anos. Até mesmo o criador falou a verdade. Sim, Super Mario Bros 3 se passa em uma peça de teatro. Isso dá pra ver depois quando você passa na fase. Você pega o seu prêmio e passa para o próximo cenário da peça. Ou seja, sim, é totalmente verdadeira essa lenda que permaneceu escondida há anos. Talvez nem todos os jogadores se lembram disso, mas The Legend of Zelda, Ocarina of Time, protagonizou um dos maiores boatos da história dos games. Um mistério específico sobre o clássico de Nintendo 64 durou anos. Trata-se de um rumor que causou muito burburinho nos corredores da escola e que se alastrou nos fóruns de Zelda na internet. Mas afinal, é verdade? É possível adquirir a Triforce em Ocarina of Time? Vamos começar com isso. Tudo começou em Space Road de 96, quando a Nintendo revelou um dos primeiros trailers de gameplay de Ocarina of Time. No vídeo, Link abre um baú em uma sala repleta de ladrilhos azuis e de dentro dele sai a Triforce iluminada por uma luz amarela ofuscante. Em Zelda, a Triforce é o poder supremo, deixado para trás pelas deusas após terminarem a criação do mundo. Ao mesmo tempo, ela é um tesouro proibido protegido pela família real, que deve ser mantido longe de mãos maliciosas, visto que, com um único toque, aqueles de mau coração podem desejar o fim do mundo. A poderosa relíquia sempre esteve presente de uma forma ou outra nos jogos da franquia, mas nos primeiros jogos em especial, a Triforce é um objeto usado por Link para deter Ganon. Sendo assim,
Ainda mais depois das imagens mostradas pela Nintendo, os fãs aguardavam ansiosos pela chegada de transição da franquia para 2D para 3D, e de forma a confirmar se Link teria contado com a Triforce no jogo. Foi então que uma jogadora deu asas ao rumor. No fórum do site Hurley, pode me corrigir aí, The Legends of Zelda, um dos principais locais da internet no final da década de 90, para se discutir a série. A jogadora Ariana Amon 2 disse que havia encontrado a relíquia dourada em Ocarina of Time. Inicialmente, a Ariana disse apenas que havia encontrado a Triforce, mas só conseguiu comprovar isso daí um mês depois, quando publicou uma imagem do Link criança parado na frente do objeto. Ao fundo é possível ver o Auru, o sábio da luz, em outras imagens. A jogadora ilustrou suposto passo a passo para chegar ao artefato, com Link tocando uma nova música chamada Overture of the Sages, chegando ao mistério Temple of Light. Passado um certo tempo, a jogadora admitiu que as imagens eram falsas, mas isso não impediu o completo estado de histeria da comunidade diante da possibilidade. Os rumores começaram a brotar como ervas daninhas. Alguns diziam que preciso zerar o jogo sem morrer para consegui-la. Outros que era preciso chegar ao dungeon ultra secreto localizado no céu. Havia até mesmo que compartilhava passo a passos, totalmente aleatórios e sem sentido para chegar até o artefato dourado. Um dos mais insanos pedia que os jogadores explodissem 2 bombas no meio do airfield, depois bastava sair correndo Death Mountain acima, chegar até a cratera do vulcão, tocar Zelda Lullaby, desce a montanha com a ajuda da coruja caipora, entra na casa de Dumper no cemitério em Kakariko Village, leu no seu dicionário que ele saiu para pescar e enfim pescar os 2 peixes nas margens do Lake Healing. Caso seguisse os passos corretamente, o jogador receberia a Triforce e uma fada azul no meio da costa. Insano, não? Mas mais uma surpresa de poucos, esse foi o resultado que ninguém nunca conseguiu reproduzir. Os jogadores chegaram a questionar diretamente o editor do site oficial de Zelda da Nintendo of America, mantido na época do 64. Em resposta, o editor admitiu que ele mesmo consultou um tradutor que trabalhou na localização do título para as Américas. O tradutor, contudo, disse que não traduziu uma frase sequer de Link encontrando a relíquia de Ocarina of Time. Praticamente quase 30 anos e não conseguiram achar a Triforce. Contudo, não há como descartar a possibilidade de que a Nintendo tenha considerado incluir a relíquia como um item durante o desenvolvimento. Algo evidenciado pelo trailer de 96, ainda que não seja a realidade no jogo final. Esse é com certeza um dos casos de histeria mais divertidos da história dos games. A primeira diz que o Pokémon Red e Blue, os primeiros jogos da franquia, é difícil encontrar adultos jovens. A maior parte dos NPCs do game são crianças, adolescentes e idosos. Afinal, se ocorreu mesmo um conflito entre os 2 continentes, muitos homens jovens foram para a linha de frente e faleceram durante essa suposta guerra. O mesmo também pode ter acontecido com várias mulheres. O próprio protagonista Red, por exemplo, não tem pai, enquanto o rival Blue não aparenta sequer ter a mãe por perto. Já a segunda afirma que a própria infraestrutura do continente de Kanto apresenta esses indícios. Por exemplo, não existem muitos locais voltados para entretenimento e aquela rede de túneis do local pode ter sido uma espécie de abrigo para forças armadas. Além disso, quem também dá uma pista muito esclarecedora sobre o possível conflito é Surge, o líder do ginásio de Vermilion. Tudo por conta da seguinte frase dita pelo treinador: "Você não vive muito em Cobartes. Isso é uma verdade. Vou te dizer uma coisa, garoto. Os Pokémons elétricos me salvaram durante a guerra." Além disso, o Pokémon Fire Red e Leonard Green, remake do Red e Blue, existe um item chamado Fame Checker. Ele afirma que para o jogador que surge ficou conhecido como ser um militar mais cauteloso que os demais. Isso explicaria porque ele sobreviveu diferente de maior parte dos seus colegas. Por conta dessas pistas, aqueles fãs que acreditam nessa teoria afirmam que, de fato, existiu a chamada Grande Guerra Pokémon. Por fim,
Será que realmente essa guerra aconteceu? Lembre-se que esses dois continentes são sozinhos e separados apenas por uma cadeia de montanhas. Assim, não é um absurdo imaginar que poderia existir uma certa rivalidade entre os dois locais. Além disso, considere também algumas diferenças culturais. A principal que aponta pelos fãs é que Kanto é um local mais moderno e tecnológico, enquanto Johto é um continente mais tradicionalista e simples. Como afirmamos no início, lembre-se que isso daqui é apenas uma teoria, mas isso deixa bastante uma pulga atrás da orelha, não é mesmo? Só esperar essa resposta. Em 1996, o estúdio britânico Core Design criou Tomb Raider. Em poucos meses, a aventura da hoje icônica Lara Croft virou fenômeno. Nascidos das cinzas das Gremlin, a Core não era uma superpotência como Sega ou Nintendo. Lara nasceu, cresceu e desenvolveu a partir do trabalho de uns poucos caras e uma mulher. Pequenos estúdios tinham muita liberdade de suas companhias, mãe, sem tantas camadas entre ideias de criação e uma indústria ainda florescendo. Havia mais liberdade e menos preocupação de algo soava e verossímil como uma aventura sexy de seios fartos pulando e rolando coxa por aí num shortinho minúsculo. Era tão normal naquela época, mano. Pra mim, sempre senti mais como um lugar onde pessoas talentosas se reuniam para mostrar ideias e habilidades em desenvolvimento de videogames do que um escritório de trabalho de verdade. Lembrou o Hobbit de Cirilo. Claro que ele falou isso. Artista que estava no Core entre 1992 e 2003 e um dos poucos que não trabalhou em Tomb Raider. Entre jovens desenvolvedores do sexo masculino, predominantes do segmento, a liberdade muitas vezes virava libertinagem. A hoje engajada Naughty Dog, por exemplo, colocou um easter egg de Rings of Power, RPG meio obscuro do Mega Drive, em que o personagem na tela de logo da empresa surgia com seios à mostra. Sim, com um texto pontuado por apenas uma mulher. O design de cenários Heather Gibson. O time original de Tomb Raider não perderia a chance de incluir algumas sacanagenzinhas num produto que apelava às curvas da protagonista, certo? É o que o senso comum diria, mas errado. Gibson havia sugerido um jogo 3D no PlayStation e o artista Toby Gard apareceu com a temática de ruínas egípcias e artefatos e protagonista feminino. Uma aventureira britânica cheia de recursos e a intenção de fazer lá esperta aventureira, mas também sexy, teria sido de Gard. Agora, a febre de Lara Croft foi intensa, não demorou para aparecer comerciais a ter outros produtos e demorou menos ainda para se espalhar uma personagem ficaria nua em certo ponto do jogo. Teria mesmo o Core ido tão longe, considerando todo o apelo envolvido a fazer sentido acreditar? Muita gente acreditou e procurou incansavelmente para tirar uma roupa da Lara Croft. Bem, o boato seria de um easter egg em que Lara, após a inserção de um código, apareceria nua pelo resto do jogo. Ao sair da piscina em sua mansão, Lara diz: certo, agora é melhor eu tirar essas roupas molhadas. Foi o gatilho do boato. Muita gente garantia que existia um código para tirar as roupas da Lara e várias versões delas foram aparecendo. Bem, mas aí nenhuma versão do jogo funcionava. Entre os públicos, um dizia que bastava posicionar Lara perto da piscina e digitar a sequência de select, bola, quadrado, triângulo, select e R1. E algumas publicações adoraram a história e começaram a fazer graça. Sim, até mesmo o estúdio original que fez Tomb Raider estava fazendo graça com isso daí. E lá no segundo jogo, quando eles tentavam fazer o código aí, em vez da Lara Croft ficar como o jeito que vocês acham que vai ficar, a Lara Croft só pulava e explodia na tua tela. Sim, isso lá em Tomb Raider 2. E claramente nunca existiu isso. O infame código que deixaria a Lara Croft nua em Tomb Raider 2, o máximo que aconteceu foi um X reproduzido por revistas que a publicadora gostou até e incentivou o time a levar adiante, mas ninguém, inclusive o criador do personagem, concordaria com tal ato. Ou seja, praticamente essa cena aqui tá lá em Tomb Raider 2, quando ainda ela tava
na parte do banheiro, onde ela tava dizendo que ia tomar banho, e ela dá um tiro na câmera pra poder ninguém ver ela nua. É claro. Esse daí se chama Tomb Raider, uma das personagens mais icônicas dos jogos e também uma das mais procuradas em fatos de mod. Quando pensamos em locais assustadores dos games, um dos primeiros nomes que vem em mente é Levendetal, a notória cidade fantasma de Pokémon Red e Blue. Ficou conhecida na internet por sua trilha e clima que, curiosamente, destoam consideravelmente do restante do jogo desenvolvido pela Game Freak. Levendetal é sim assustadora por si só, mas o principal motivo do local ter se tornado famoso é a creepypasta, ou histórias de terror criadas na internet, contadas sobre ele. O relato é conhecido como Síndrome de Lavender e aborda um suposto surto de suicídios e doenças contraídas por crianças japonesas após o lançamento de Red, Blue e Green em 96. De acordo com o rumor, os casos ocorreram após as crianças alcançarem Levendetal na sexta cidade do game. Em tese, o tema da cidade da versão Green, que era exclusiva do Japão, continha frequências de que apenas crianças e pré-adolescentes conseguiam ouvir, por terem ouvidos mais sensitivos. Nesse sentido, a estranha, desconcertante música seria responsável pela calamidades. A creepypasta também afirma que um homem da equipe de efeitos sonoros do Game Freak, conhecido como Sato Harui, teria feito um pacto com o demônio Oni. Pode ser Oni se quiser, tá? Depois dos incidentes de histeria resultantes, o Game Freak teria recolhido as cópias de Green existentes e alterado o tema de Levendetal de forma que ninguém mais fosse afligido pela sonoridade bizarra. O relato continua que em 2010 um software especial foi usado para analisar o áudio a notória faixa. O programa teria criado imagens de um fantasma ao lado da série de Unknown, que estranhamente só foram apresentados na geração seguinte de Pokémon. Juntos, os Unknown da imagem supostamente formava a frase Live Now, sai agora, em tradução livre. Vamos aos fatos. O compositor Junichi Masuda mudou sim a melodia de Levendetal algumas vezes, tornando-a mais animada para Pokémon Gold e Silver. A mudança, contudo, provavelmente não tem a ver com a creepypasta. Na segunda geração, a torre Pokémon, caso dos Pokémon de tipo fantasma, foi demolida e substituída pela torre de rádio de canto. Sendo assim, que tornava a Levendetal sombria deixou de existir, o que justificava a música de tonalidade mais alegre. Além disso, dificilmente Satoru Huri existe, visto que ele, pelo visto, não há qualquer registro de alguém com esse nome que trabalhava na Game Freak. A verdade é que a música extremamente calma e arrepiante da cidade de Levendetal causou certo impacto nos jogadores. Esse daqui é um dos clássicos da creepypasta dos jogos. Sim, e também é uma das lendas. Bem, essa creepypasta aqui existe desde 2011, ou seja, faz muito tempo mesmo, 12 anos atrás. Bem, a história começa com Tom. É claro que toda creepypasta tem esse negócio de achar CD no chão e tá escrito com negócio, tem abertura com sangue, é claro. Totalmente velho demais esse creepypasta. É claro que hoje em dia tem muitas versões diferentes de remasterizações do jogo. Tem muitas sobre o Sonic Poder XZ. É claro que eu não posso cobrir ele aqui porque, sinceramente, é só isso que eu tenho a falar sobre essa creepypasta. Mas eu vou dizer que essa creepypasta é bastante boa. De acordo com a história, um desconhecido jogo de arcade que apareceu nos subúrbios de Portland, Oregon, em 81, algo raro da época. O jogo Polybius tornou-se incrivelmente popular a ponto de viciar. Filas se formavam em volta das máquinas, resultando inclusive em brigas para ver quem seria o próximo a jogar. Isso tudo supostamente seguido por visitas dos homens de preto, ao invés de coletores de marketing, de companhias de máquinas de arcade por aí, que coletavam arquivos estranhos para testar respostas de psicoatividade nas máquinas. Os jogadores diziam que sofrem uma série de efeitos colaterais indesejáveis, incluindo amnésia, insônia, pesadelos, terror noturno e até mesmo suicídio.
Em outras versões da lenda, alguns jogadores pararam de jogar jogos eletrônicos enquanto há relatos que um se tomou um ativista anti-jogos eletrônicos. O responsável por criar Polybius é Ed Rothberg, e a companhia fabricante na lenda urbana permanece sob o nome de Sinustion, eu me desculpe a pronúncia, que é alemão, ou extinção sensorial. A jogabilidade será semelhante ao famoso Tempest. Outros diziam que o jogo continha mensagens subliminares que poderiam influenciar nas ações de quem jogava. Ou seja, de acordo com o autor Brian Dunne, Polybius nada mais é que uma lenda urbana exagerada ao extremo pela cultura de creepypasta. Claro, né? Segundo Brian, Polybius é na verdade uma versão pré-lançamento do jogo Tempest, que precisou ser reavaliado por causa de programas como epilepsia, fotossensitiva e enjoos e vertigem. Ou seja, praticamente é uma creepypasta inventada da época. Nada demais sobre Polybius. Esse aqui vocês podem falar que eu pareço mentiroso, mas todo mundo já sabe sobre a missão da motosserra. Mas uma coisa que eu acho que você não sabe é sobre o quarto amaldiçoado do jogo, que houve um tipo de um assassinato lá. E você pode encontrar a motosserra lá, na qual você também já ganha na primeira missão do Coronel Cortez. Mas nesse caso, a motosserra só aparece quando você visita o hotel. Quando você visita, você já sabe o que aconteceu lá. Cheio de sangue. E onde encontrar isso? Fica em Ocean Beach. Vejam um mapa aqui. Esse é o local onde você tem que ir para poder achar a motosserra. Se você tem um jogo, vai lá, procura, porque é nessa área mesmo que você vai achar a tão famosa motosserra do jogo. Em suma, o que tornava o jogo bastante complexo era a sua jogabilidade, devido ao fato de não haver nenhum tipo de manual que informasse quais comandos colocar na tela. Então você tinha que deduzir e anotar cada um deles para conseguir uma solução. Agora, qual é o mistério? Após horas de jogo, várias reinicializações, o jogo exibirá um seguinte texto para Nevinhos. A lua pálida sorri. Não há caminhos. O solo é plano. A lua pálida sorri abertamente aqui. Depois de escolher uma série de comandos, diziam: cava buraco, joga ouro, preencher buraco. O jogo exibiria o seguinte texto: parabéns, 40.242,48 menos 121, 4.434. Depois de pensar um pouco, Michael concluiu que esses números eram coordenadas que levavam ao Lansing Volcanic Park, no nordeste da Califórnia. Agora a descoberta. Após uma longa caminhada, chegou ao local exato das coordenadas e começou a cavar, até encontrar a cabeça de uma menina loira em avançado estado de decomposição. Depois de Neves informou as autoridades sobre algo ter sido descoberto. A menina foi identificada como Carol Paulsen, uma menina de 11 anos que foi dada como desaparecida pelo Departamento de Polícia de San Diego há anos e meio. Ou seja, praticamente esse jogo teve um final totalmente trágico. Descobriram uma morte que ninguém sabia. Jamie, o proprietário do canal do YouTube Obscure Horror Corner, recebeu um link para um site da Deep Web que continha um jogo chamado 77. Jamie baixou o arquivo e escaneou para ver se havia algum vírus, mas tudo estávamos nos conformes. Jamie começou a jogar no mesmo tempo que gravou os vídeos para o seu canal. O jogo em si não é assustador. Não te faz pular da cadeira, não tem inimigos, nem objetivo. São corredores monocromáticos, pelos quais você tem que ir passando apenas isso. Como um labirinto sem fim. O que realmente perturba é a solidão, o som dos passos do jogador, fotos e imagens macabras e principalmente sons macabros que são reproduzidos ao longo do jogo. Em uma entrevista, Jamie alegou que seu computador começou a se comportar de forma estranha durante o jogo e que ele deletou o arquivo por se sentir ameaçado por algo.
E nas outras partes do jogo, a coisa fica realmente assustadora. Parecem crianças atrás de personagem, você fica muito tempo perto delas. O som de uma mulher gritando é rodado e te dá um certo medo. Além disso, algumas imagens simbólicos criptografados parecem do decorrer dos jogos. Os símbolos ocultam mensagens de morte, como você está na minha lista. Quinta vítima, eu posso te rastrear. Mate, mate e mate de novo. Bem bizarro isso aí. Todavia, já quem diga que tudo não passa de um jogo de realidade aumentada, marketing para algum produto ou pura invenção do Jamie para ganhar mais seguidores para o seu canal. Ou seja, é um jogo bastante bizarro até mesmo para a época do YouTube. Eu vou ter que concordar com isso daqui. Bem, esse momento da sombra do Luigi morto é quando ele chega numa sala bastante específica onde ele atende o telefone. E quando um raio aparece na parte onde ele está no telefone, aparece uma sombra, uma famosa sombra onde o Luigi está aparecendo que está pendurado na cena. Isso é bastante estranho, até mesmo para um jogo solo do Luigi que se passa em uma casa mal assombrada. Claro, quando ele atende o telefone, um raio aparece. E nesse raio tem a sombra do Luigi que aparece, que parece que ele tá enforcado, tipo morto ali mesmo. Isso deu uma pista falando que o Luigi está morto esse tempo todo e o que nós controlamos é um fantasma dele. Mas na verdade isso daí é só erro de programação mesmo, onde colocaram uma cena da sombra bastante errada no lugar. Então não tem nada demais essa lenda. Bem, esse tal ritual que acontece em Burrough significa que esse ritual acontece na igreja, onde fica a localização do cemitério. E um dos fatos da lenda se dá o fato de envolver sacrifícios de crianças na Burrough. Ou seja, se você for lá durante a noite, você pode escutar sons, tipo pessoas falando coisa e tal. Não dá pra entender nada do que eles falam, mas um jeito tão bizarro de acontecer é que tem gente falando que esse tal ritual acontece às 3 horas da madrugada. Só que o Jimmy dorme em 2 horas da madrugada. Ou seja, será que Beowulf está escondendo algo de nós que nós não sabemos o que significa tudo isso? Por que Jimmy dorme toda vez 2 horas da manhã e 3 horas da manhã acontece esse ritual? E o que envolve esse tipo de coisa? Bem, eu não sei. Mas, até hoje, esse mistério continua sem solução. Bem, nesse caso aqui, o Manhunt 2, na verdade, não tem muita conexão com esse fato do iceberg. Mas vamos falar sobre a polêmica versão do Manhunt 2 proibida por cenas sem cortes para PS2. Ou seja, os hackers conseguiram a versão sem cortes do jogo. Isso quer dizer que praticamente o jogo todo violento da Rockstar finalmente conseguiram achar uma versão sem cortes. E eu acho isso bastante estranho, porque esse jogo não é nada especial para algumas pessoas. Porque além da violência extrema desse jogo, mano, ter esse tipo de coisa no jogo é muito estranho. Já que, mesmo sendo praticamente com cortes o jogo, tem uma versão pirata sem corte para PS2, isso daí é já bastante invisível. E isso foi lá em 2007, ou seja, as pessoas conseguiram a versão sem cortes do PS2 pirata. Isso quer dizer que podemos jogar sem problema algum. Este caso é verdadeiramente peculiar. Apesar de ninguém conseguir comprovar a existência deste jogo, existem relatos extremamente detalhados do mesmo, incluindo gameplay, narrativa, puzzles, estilos artísticos e tudo mais que possamos imaginar. Ao que tudo indica, o jogo retrata a história de uma mulher que acorda ferida misteriosamente no fundo de uma mina de carvão, sendo que a mesma terá que lutar demônios, espectros, mineiros, mortos e maquinária
assombrada para conseguir escapar do lugar. Em Kill's Wish, podia jogar como duas personagens, Porto, a rapariga, ou Guest, um demônio invisível que tornava o gameplay quase impossível, uma vez que, por não conseguires ver o teu personagem ultrapassar determinados obstáculos, tornava-se uma tarefa muito peculiar. Qual o fator que faz esse jogo diferente dos restos? É impossível verificar se o mesmo existiu, pois ao que tudo indica, o jogo apaga todo o seu PC e o utilizador assim que você sido completado. Se tivesse sido tudo completado, aí o jogo simplesmente some do teu PC, apagando qualquer possível rastro do jogo. O jogo não foi, por isso, copiado, e estima-se que foram apenas criadas 5.000 cópias. Ou seja, esse jogo não se passa de um mistério sem solução, e porque, quando zeramos, o jogo simplesmente não existe mais. Roads.com escondia um segredo que talvez vocês não sabiam. E sim, existia uma sala secreta que escondia um culto. Um culto onde acontecia vários jogadores interagiam entre si para matar suas vítimas. Claro que isso resultou em das famosas lendas já encontradas. Inclusive, alguns youtubers já falaram sobre esse possível culto, mas é claro que isso tudo não tira o fato de ser bastante perturbador até, porque esse culto foi finalizado há muito tempo, mas eu ouvi falar que esse culto permanece até hoje vivo, e eu não sei o porquê. Então, vamos só esperar e ver o que vai acontecer. O Club Penguin foi encerrado em 29 de março de 2017. No entanto, o novo servidor privado do Club Penguin, chamado Club Penguin Online, vem conquistando drasticamente mais usuários. Este servidor é gerenciado por um proprietário desassossegado, que é um ameaçar a comunidade. Quem é uma ameaça à comunidade do Club Penguin há anos? Esse proprietário é mais conhecido como Rudy Anthony e tem demonstrado comportamento predatório em relação aos menores, pois exige que eles tirem fotos sensualmente explícitas para se tornar um moderador ou administrador, além de ameaçar aqueles que se manifestam contra ele com hacker e outras atividades maliciosas. Esse proprietário executava outros chamado Virtual Penguin, e é isso que era apenas o começo. Os usuários descobriam continuamente que um novo moderador era criado apenas porque lhe enviaram fotos explícitas, fossem menores ou não. Os moderadores do Virtual Penguin foram ameaçados com vazamento de suas informações pessoais, como vazamento, endereço, etc. Se alguém dedurasse o que estava ocorrendo também no Club Penguin Online, sem mencionar também, o Club Penguin Online sofreu recentemente uma violação de dados, o que significa que as informações de bilhões de usuários foram expostas, incluindo senhas, informações do IP, endereços de e-mail. A maioria dos usuários do Club Penguin não sabe o que estava acontecendo naquele momento, pois o proprietário está assumindo o controle do jogo e ameaçando os jogadores e funcionários com chantagem de fotos explícitas. Se quiserem falar contra ele, não devemos deixar um homem pela internet ameaçar menores e pessoas porque quererem reviver a infância. Agora que as crianças estão mais em casa devido à quarentena, isso aqui já faz um tempo já, mano. Não devemos permitir que o predador sexual, um hacker e um maníaco por controle entre em contato com qualquer criança, independente da idade deles, para o Club Penguin. Ou seja, quanto mais nós, a comunidade Penguin, falhar em proteger a segurança e o bem-estar de todos os nossos usuários, independentemente da idade e quem são, nenhuma pessoa deve ser ameaçada por qualquer motivo durante um jogo.
para o prazer e o ganho de alguém com a ajuda da Disney, uma vez eles ainda têm direito sobre o Clube Penguin original. Podemos de uma vez por todas acabar com o Clube Penguin Online e dar às vítimas e jogadores a justiça que eles merecem. Obrigado por assistir até aqui. Fico bastante feliz porque vocês estão me acompanhando bastante nesses últimos meses. E Feliz Natal para todos vocês e Feliz Ano Novo também. E espero que todos vocês tenham um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite. E obrigado pelos quase 200 inscritos aqui no canal. Fico muito feliz por vocês estarem me acompanhando bastante aqui no YouTube. Eu nunca tive esperanças por conta de vocês. Muito obrigado por me acompanhar e até o próximo vídeo.